Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples e humilde mensagem dos escritos bíblicos. Quando foi aquele dia com D maiúsculo que Jesus veio, que Jesus voltou? Será que isso já aconteceu? Será que isso é uma mentira dos pregadores do YouTube? Será que isso é um engano ou isso está na Bíblia? Basta um pouquinho de estudo para você entender isso. Basta somente um pouquinho de leitura para você entender isso. Vamos ler então? Quando Paulo falou a respeito daquele grandioso dia, Segundo Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Todo o livro do Apocalipse é anjos. 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Presta atenção no versículo 10 agora. Quando ele vier naquele dia com D maiúsculo, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Preste muito bem atenção aqui, Quando ele vier naquele dia, o texto da Nova Almeida atualizada, por isso que eu gosto desse texto. Ele coloca aqui assim, naquele dia com D maiúsculo. Na Almeida Corrigida Fiel, quando vier para ser glorificado nos seus santos, não fala naquele dia. Deixa eu verificar em outros textos aqui, para a gente ver se a gente acha alguma coisa aqui parecida. Deixa eu voltar ali que eu preciso Bíblia inteira. Então veja bem, agora eu coloquei aqui os textos que eu tenho de Bíblia. Veja se alguma fala aquele dia, não ser a Nova Almeida atualizada. Quando vier para ser glorificado seus santos, no século 21, quando naquele dia, tá vendo? Naquele dia ele fala, mas não é letra maiúscula, mas fala naquele dia. Almeida Revista e Atualizada, viesse nos seus, não fala naquele dia, não fala assim. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Deixa eu ver aqui na Bíblia Arque. Olha aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia com D maiúsculo. Na Bíblia de, vamos ver, desconhecida, aqui, na de Jerusalém, quando ele vier naquele dia com letra maiúscula, aqui, a King James Fiel, naquele dia com letra minúscula. Na Nova Almeida Atualizada, quando ele vier naquele dia, com letra coisa, deixa eu ver aqui outra aqui conhecida, a NVI, isso acontecerá no dia, que não destaca naquele dia. A NVT, no dia em que ele vier, não destaca também. A Peshita, quando ele vier, tal, naquele dia bem pequenininho, não fala. Reina Valera, quando vier ser glorificado seus santos, naquele dia também não destaca, mas fala naquele dia. A dos TJ, no tempo em que ele vem para ser glorificado, não fala naquele dia, fala aqui, pequenininho. Thompson, quando vier, ser naquele dia, Bíblia Viva, quando ele vier. Então veja bem, aí tem dois textos aqui, Então deixa eu voltar aqui, nós temos na Nova Almeida Atualizada, naquele dia, e na Almeida Corrigida e Fiel, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia, tá vendo? Esse destaca, olha aqui, o D maiúsculo, esse destaca, já o outro é meio, Então Paulo estava falando que iria acontecer um dia especial da volta de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25,
não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Essa carta foi escrita para quem? Para os hebreus. Os hebreus eram israelitas, eram judeus, fazia parte de Israel. Eles tinham costume de se reunir onde? Como igreja? Não. Eles se reuniam nas sinagogas ou no templo. Então, quando eles estavam aqui se convertendo a Cristo, Apolo disse: não deixemos de nos congregar, nos reunir, como é costume de vocês, de alguns de vocês, que se reuniam nas sinagogas, que se reuniam no local junto com os judeus. Você entende? Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia, olha o tamanho aqui, ó, o dia se aproxima. Então eles estavam falando que um dia glorioso estava por vir e o dia já estava próximo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até olha o tamanho do dia aqui, ó, dia de Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Você está vendo por que eu gosto da Nova Almeida atualizada? E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, claro que agora eu vou te mostrar quando é que aconteceu o tão falado dia de Paulo, o próprio Apolo. Falou-se, todos os profetas falou do grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11. Vou ler isso no texto da Almeida Corrigida e Fiel. Por que eu gosto de ler esse trecho? Só por causa do versículo 11. Por quê? Se você ler na Nova Almeida Atualizada, veja, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, porque eles já tinham começado a tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por isso que João foi aprisionado na ilha de Pátimos. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Olha aqui, ó. Mas claro que o editor não colocou o dia com D maiúsculo, porque o editor disso daqui foi também tendencioso. Deixa eu ver se isso daqui está com D maiúsculo em algum texto bíblico. Vamos ver aqui, vamos fazer uma comparação. Dia, no dia, fui arrebatado no dia do Senhor, no dia, no dia, todos falam no dia, né? Ouvido no dia, mas nenhum coloca dia com D maiúsculo. Aqui, ó, opa, achei, ó. Bíblia Israelita Nazarena. Eu fui inspirado pelo dia com D maiúsculo do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha que coisa linda, né? Então a Bíblia Israelita Nazarena, eu fui inspirado no dia com D maiúsculo. Tá vendo? Que deu essa Bíblia aqui, esse texto, ele deu atenção para o dia, um dia principal, e se os outros, a maioria tem Apocalipse 1:10 como sendo sábado ou domingo. A Bíblia Nazarena não colocou assim, ela colocou o dia com D maiúsculo, um período especial, um período de juízo. Vamos ver se nós achamos outro texto com D maiúsculo aqui. No dia. Acredito eu que somente, olha aqui, nesses textos que eu tenho, só a Bíblia Israelita Nazarena que colocou isso daqui. Olha que interessante, né? Somente ela. E aqui ainda fala certinho. Eu fui inspirado. Ó, na alma, João, no cérebro, no entendimento dele, ele foi inspirado por Cristo no que? Quando chegou o grande e terrível dia do Senhor. Ele foi inspirado por Cristo. Que coisa linda, né?
Então eu vou mudar até esse texto aqui, da Almeida Corrigida Fiel, eu já vou colocar logo ela. Bíblia Israelita Judaica Nazarena. Não é essa aqui, é outro texto lá. Aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa Bíblia. Então veja, eu fui inspirado pelo dia do Senhor e ouvi... Olha, eu fui inspirado pelos acontecimentos do dia do Senhor. Eu fui inspirado pelas tribulações, pelos tormentos, pelos acontecimentos mesmo que estaria iniciando ali do juízo de Deus. Eu fui inspirado pelo dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como uma trombeta. Quem dizia: escreva em um livro o que você vê e envie-o para 7 comunidades. Quem é que estava falando com ele aqui? Quem é que estava inspirando ele a fazer isso? Por isso que aí eu uso a Almeida Corrigida Fiel, só por causa disso aqui, ó. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem era esse daqui? Era Cristo. Foi quando Cristo voltou lá na ilha de Patmos, onde João estava preso, e passou todo o relatório, toda a revelação foi dada ali, pontualmente, numa cadeia logística das coisas que estavam. Primeiro, escreva para 7 igrejas. Essas 7 igrejas aqui não era templo físico. Isso daqui eram igrejas espirituais, era o candelabro. Candelabro era 7 localzinhos lá, locaizinhos que você coloca fogo no candelabro, e ali era espírito. Então foi essa fase, escrevendo essas passagens, como vamos dizer, essas 7 igrejas como se fossem as testemunhas de defesa, testemunha de acusação, ou seja, vamos colher ali as coisas que estão acontecendo aqui, tanto que esses dias eu fiz uma leitura aí, ficou 5-2, 5 que Cristo estava condenando e 2 que foram absolvidas. Então foi como se fosse ali as partes ouvidas antes de começar o julgamento pelos 7 jurados. Vamos colocar assim. Então houve os 7 depoimentos ali. 5 foram contrários a Cristo e 2 foi favorável. 2 foi absolvido. Então aqui João estava na ilha de Patmos quando aconteceu o que está no versículo 10 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Quando ele disse: quando ele vier naquele dia. Então naquele dia foi esse período que foi de 66 até a metade do ano 70. Aqui está o relato de Cristo voltando e falando em espírito, inspirando, né? Colocando na mente de João, através de inspiração, as coisas relativas ao grande dia do Senhor, grande dia do juízo. E aqui no capítulo, e nesse mesmo capítulo, no versículo 17 e 19, nós temos essa situação aqui, ó, que ele disse: ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, ou seja, as que estão acontecendo e as que hão de acontecer depois destas. Começou no ano 66 e foi até metade do ano 70. Deixa eu colocar isso aqui, esse versículo 19, no texto dessa Bíblia israelita, aqui, ó. Escreva as coisas que você viu e as coisas que estão a acontecer, estavam acontecendo, e as coisas que vão acontecer depois dessas. Deixa eu ler também esse 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, nessa Bíblia Nazarena que eu quero ver aqui. Quando ele chega naquele dia para ser glorificado, é com D minúsculo. Então a Nova Almeida atualizada é que fala com D maiúsculo. Então, gente, quando foi aquele dia que Jesus veio? Foi o grande e terrível dia do Senhor. Por isso que eu te mostrei que uma ou duas que tem Apocalipse 1:10 como o dia do Senhor com D maiúsculo.
porque quando você coloca um nome de a primeira letra maiúscula, é um substantivo, né? É algo importante, é um sujeito que está numa frase de oração. Eu não sei muito bem esse negócio de português, mas é alguma coisa de destaque. Então, diferentemente da maioria dos textos que coloca Apocalipse 1:10 como o dia do Senhor com D minúsculo, não dando importância, tratando aquilo como se fosse um dia de sábado, um dia de domingo, um dia de feriado, alguma coisa assim, mas alguns textos colocam D maiúsculo, porque era o dia do juízo, era o dia da cobrança, era o dia da ira de Deus. Consegue entender? Então, o cumprimento das falas de Paulo, das falas de Apolo a respeito do grande dia, ele aconteceu exatamente no período do grande juízo de Deus, de quando foi estabelecido o reino de Deus nesse reino aqui, nesse mundo. Foi dado fim ao reino de Moisés, foi estabelecido o reino de Cristo, e quando ele passou a fazer morada nos homens, no espírito dos homens, e o templo dele passou a estar também nos seres humanos, tá bom? Então, essa foi quando aconteceu a vinda de Cristo naquele grande dia. Mas é claro que a religião, a teologia, os pregadores, eles não têm o mínimo de interesse de passar essa informação para você, de mostrar isso, porque, na verdade, esse entendimento é um entendimento que coloca não somente uma pá de cal, mas coloca toda uma mineradora de cal, de pedra de calcário, sobre a religião, sobre as religiões. Principalmente, nenhuma presta, mas principalmente as que utilizam a Bíblia para ficar enganando as pessoas, para ficar mentindo para as pessoas. Então, quando você tem um entendimento desse, é um entendimento totalmente fora da curva para a religião, isso daí é o fim da religião. Isso daí é o fim, isso aí mostra que acabou tudo. Deus está em cada um de nós, o reino dele está em cada um de nós, mas as pessoas não conseguem desfrutar disso porque não conhecem, porque não buscam esse conhecimento. É mais conveniente para as pessoas serem manipuladas, é mais conveniente para o ser humano viver em uma zona de conforto. E para que ele venha descobrir isso aqui, ele tem que sair da sua zona de conforto, ele tem que sair da casinha, ele tem que sair fora das doutrinas religiosas. E isso daí, cansa a mente das pessoas. Então elas preferem continuar no erro, no engano. Tá nem aí. Se o meu pastor tiver errado, o problema é dele. Se o meu padre tiver errado, o problema é dele. Tudo bem, o problema é dele, só que você não vai reinar em vida, você não vai desfrutar do reino de Cristo. Você vai ser uma pessoa escrava, você vai ser uma pessoa manipulada, você vai ser uma pessoa roubada por toda a sua vida. Por quê? Porque você é preguiçoso, porque você tem preguiça de estudar, tem preguiça de buscar novos conhecimentos. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, e se foi útil, que você venha curtir, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em cada um de nós permitir. Tchau, tchau.